aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Aê! Deu certo. A gente recém tinha tentado e a Lari tinha recebido vocês a mais um episódio do Pod Nosso, que ela inventou agora. Mas daí cortaram lá e, enfim, fiz a abertura de novo. Bem-vindas mais uma vez. Tá de azul, tá bonita. Obrigada. Minha paleta, será? Sabe tua paleta? Sei nada. Aquele negócio é inverno quente, Sei primavera lá. fria. Deve ser a mesma da Kawane, qual que é a tua? Inverno quente. Ah, então é isso aí. Inverno escuro, né? É a mesma coisa, eu acho? Eu acho, é porque a gente é a mesma cor, né? Nossa, eu fiz recente, eu não lembro o que é o meu. Carol. A Carol que fez o meu. Não lembro também. Mas deve ser bem diferente da Mas gente. é marrom, ó. É marrom, é umas coisas assim, não sei o que é. Não tem muito contraste, né? O meu e da Kawane tem contraste. É. Eles olham muito sobrancelha, pele, cabelo. Umas Oi? coisas assim. Até, eu só sei que não posso ter raiz branca. Tipo, mecha branca. Não pode. Ah, por Eu não isso tu posso. mudou. Eu não posso. Por isso tu mudasse. É. Não, faz Porque antes tempo. tu era mais loiro. Quando eu conheci a Lara, ela era branca o cabelo. Loiro. Platinada até a raiz. É, que nem a Eu Jéssica. conheci a Lari, acho que ela tinha cabelo natural. Era natural, teu cabelo era lisinho, assim. Nem Tu lembro. era bem magrinha. Ah. Não, é que agora Eu tu tô tem... me achando magrinha, Não, galera. agora tá encorpada. Eu achei que eu tava magrinha. Não, agora tá com corpão. Mas na depois de época filho, tu era né? mais, Nem sei, eu já mais tinha filho. menininha mesmo, assim, mas... Eu já tinha filho? Acho que o Joshua era bem bebezinho. É, porque depois dos filhos, o corpo 18 muda anos completamente. também, né, gente? É, 18 anos. Sim, daí eu lembro que tu engravidou do Zion. Nem parecia que tava grávida, era só a barriguinha. Só a barriga, é. Engordei 6 quilos do Zion, total. E o Zion nasceu com 4,5. 4,350. Na verdade, tu emagreceu. É. É, Porque Pensa- a gestação em si, acho que é Água. 9, 10. por aí. É, né? Que é o normal, assim, mesmo que... Então quer dizer que Porque tu não é emagreceu. só... Tem a placenta, tem tudo mais que pesa tem ali, tudo, né? É, gente, é isso. Então, tá bom. Então tá bom. Eu tenho uma pergunta pra vocês. É boa, que seja boa. Mas eu quero trabalhar com nomes. Ah, pronto. Pode ser o teu nome. Não tá muito barulhento É esse ar verdade, aqui. esse ar não tá muito barulhento. Ah, o ano passado. Semana passada eu perguntei, lembra que eles falaram que tava melhor? Produção, tá de boa a produção? O Tá ar? de boa, diz ele. Então tá. Quero ver. Quero ver. E, como eu falei, eu quero trabalhar com nomes. Eu já vou lançar a pergunta aqui, porque nós vamos falar sobre um assunto que envolve muita gente. E pode ter mulheres passando por isso, vivendo essa realidade e não sabe nem muito como lidar. Não sei se vocês acham que tem a ver com personalidade, se tem a ver com mau caráter mesmo. Mas eu quero saber de vocês. Vocês têm outras mulheres que são rivais? Falem os nomes. Os nomes. Os nomes. Começando Bota dos o nomes. Instagram delas aqui, produção. Os arrobas de cada uma. Nós vamos falar sobre rivalidade feminina, que é um assunto, né, que tá aí, talvez, dificilmente a gente vai dar, talvez, esses nomes, muitas vezes para as rodas de conversas, para as amigas, com quem a gente fala e até para nós mesmos, né? Mas acontece. Acontece por alguns motivos, ou, como eu falei, pode ter a ver com personalidade, pode ter a ver com pecados, com mau caráter, pode ter a ver com situações específicas, de se sentir acuadas e inseguras, enfim. Vamos começar do começo. Vocês têm rivais? Já tiveram, já passaram por isso? Passam por isso? Já tive muito. Já sofri muito com isso. Inclusive, acho que eu já falei isso aqui pra vocês, né? Eu já tive muito problema no ministério com isso. É isso que eu ia perguntar. Porque a rivalidade geralmente tem a ver com alguma coisa que você faz. Tipo assim, ó, por exemplo, a rivalidade não é assim aleatoriamente. É geralmente com pessoas do mesmo trabalho seu, pessoas Amizade, da mesmo né? ministério, com o mesmo segmento, Pessoas assim. ameaçadoras em algum sentido. Exato. Eu tive bastante problema no ministério com isso. Inclusive, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque depois que eu vim pra Onda, eu nunca mais vivenciei, ou pelo menos não percebi, as situações desse tipo, né? Depois que eu vim pra cá, tenho as minhas colegas ministeriais, a gente se dá super bem e tal. Mas eu já passei por uma... Viu como tinha problema? Se arrependeram. Eles estão com medo. Eles desligaram Baixaram o o ar. ar, pra quem não viu. Desligaram. Desligaram. Poxa. Mas antes, assim, outras oportunidades, outras fases da minha vida, eu já tive bastante problema. Mas assim,
problemas graves, assim. Mas tipo, era de ti com a pessoa ou a Assim, pessoa contigo? Eu olho na minha perspectiva. Na minha perspectiva, era a veio o pessoa nome. comigo, né? Me veio o nome. Da Veio pessoa contigo. a pessoa comigo, né? Tanto que assim, deixa eu só contextualizar, né? Eu servia num outro ministério e isso era bem comum entre as pessoas da liderança, as mulheres da liderança. Tinha uma com a fulana, outra com a ciclana, tinha bastante conflito, assim. E eu tinha uma pessoa em específico comigo que era bem grave, a situação era bem grave, assim. A coisa terminou porque depois, enfim, não tinha a ver comigo, mas ela acabou recorrendo, assim, num pecado mais grave e foi afastada. Esse foi o motivo do término do nosso problema, porque era um problema gravíssimo, assim, gravíssimo. Mas, tipo, o que ela fazia? Ai, gente, muitas coisas. Não veio ao caso aqui. Mas ela fazia bastante coisa. Eu a do Dani? Não. Isso aí já é outra coisa. Isso é outro... Eu nem me lembrava mais desse. É, então. Não, essa aí foi com a mulher que gostava do meu marido, mas isso é outro problema. Mas, assim... Sabe quem? nem era rivalidade, assim, nem... Enfim. Mas esse era uma outra coisa Olha, se ministerial. alguém gosta do meu marido, vai virar minha rival? Não, mas é que não estão disputando nada, né? O marido? Questão... Ah, não, tá. mas é que ele não estava ganho. Não estava leilão. Não estava leilão. Não, mas essa outra pessoa era uma pessoa assim... Meu Deus... Uma pessoa bem difícil, assim. Passei muito trabalho com essa. E nessa experiência até que eu contei já aqui, que eu... Meu Deus, sofria demais com ela isso. Ela te tratava mal? Me tratava mal, inventava fofoca, era do mesmo ministério. Coisas. É. O ministério e a gente do trabalhava... diabo, né? Só se for, né? Porque não é do reino de Deus isso aí, Era gente. bem complicado. E... Enfim... Ela era uma pessoa bem difícil, assim, e aí eu passei Como tu bastante... se sentia? Muito mal, né? E eu tenho essa questão da justiça, então eu via as coisas e ficava muito revoltada. Tentava resolver de tudo que era jeito, ia, falava, não dava certo. Meu, assim, eu sofri demais. Aí foi nessa situação aí que eu tive aquela experiência que eu já contei aqui, que eu acordei e tinha um texto escrito, assim, eu já contei isso Já. aqui, foi uma coisa muito sobrenatural. Foi nessa situação com ela. E aí que eu me era lembro... mesmo o texto? Era um texto de lamentações, e aí falava que era pra colar a língua ao paladar e tal, né? Que era pra... Na verdade, Deus estava mandando eu ficar calada, porque eu ficava doida com aquilo, sabe? Doida. E aí, depois daquilo, um mês depois, é que veio uma situação à tona dela, entendeu? E ela foi afastada. Era, tipo, acima de ti, no sentido Não, de... era igual. Era igual. Mesmo... É como se fosse assim, ó. Como se tivessem as áreas. Ela era de uma área pastoral e eu era da outra, para contextualizar dentro da nossa igreja. Então, assim, era as minhas discípulas contra as dela. Era meu Deus, gente, assim, era um estresse. É que o problema da rivalidade é que você precisa ficar se provando muito, né? E é cansativo. Porque você tem que sempre... você gostando daquela situação ou não... A suma disso é que você vai ter que ficar sempre se colocando, se provando, dizendo, né, lidando, mostrando o que você é de fato, que é horrível, isso é muito cansativo, pressiona demais. E pra né? quem tá do lado de quem tá sendo, tipo, você não é algo que parte de ti, parte do outro, é desgastante no sentido de tu fica literalmente apanhando, né? Tu fica apanhando de diversas formas, não física, talvez, pode acontecer alguns casos, né, que você puxa o cabelo, mas tu fica, tipo assim, sendo provocada, Isso. sendo... Não se usa mais essa palavra denegrida, não pode mais falar, né? Diz que agora pode de novo. Pode de novo? Diz. Que a Ai. Cíntia Chagas falou que não tem se nada a a ver. Cíntia deixa, então tá Ela bom. falou que não Adoro tem ela. nada a ver, nada a ver. Então tá. Isso, o criado mudo também diz que... Ela liberou, então. Não, ela disse que é um absurdo acreditarem que, de fato, que se os escravos ficassem, de fato, sendo... dormir, enquanto o seu senhor dorme, ele ficasse em pé ali olhando, você acha que ele não tinha matado o seu senhor? Ele falou, gente, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Depois Não você ouve, sei, gente. Tá. Enfim, mas tá bom. Mas, tipo assim, esse sentimento de ficar sendo diminuído, ou então tolhido, ou então é um sentimento de literalmente você tá sendo machucado, né? Então é um dos tipos eu de sofri sentimento. bastante, assim. Claro que daí não me eximo dos pecados, porque eu acabava reagindo, ela tinha um jeito de fazer as coisas que era diferente do meu de reagir, também os sons, assim, sabe? Aquilo, assim, foi um período na minha vida muito difícil. Muito, 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 muito difícil. E aí, o clima também da equipe era muito... Tinha a fulana que não gostava da Beltrana. Era muito ruim. Então, assim, eu tinha uma experiência ministerial, assim, com os iguais, né? Muito complicada. Então, era muito estressante mesmo, assim. E aí, quando eu vim
pra cá. Daí, enfim, depois ela acabou sendo afastada. E aí, depois, eu tive a oportunidade de me relacionar com outras pessoas que estavam na mesma posição que ela. E depois eu nunca mais tive esse problema. Porque até um certo momento eu pensava assim, será que... Até onde que é responsabilidade minha? Eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho muito de... Quando acontece uma situação, por mais que eu tenha essa questão da justiça própria, eu tento começar a achar que eu também tô fazendo alguma coisa, sabe? Mas será que eu tô fazendo alguma coisa? Será que eu tô provocando? Será que... Tentava fazer esse movimento, né? E aí, quando eu vim pra cá, e hoje, né, dentro da equipe que a gente tem aqui, como eu não percebo nada desse Porque tipo assim... Porque ninguém peca aqui, né? Aqui a gente é muito maravilhoso. Mas eu atribuo a duas questões, né? Primeiro, uma delas é a questão da maturidade. Eu acho que um pouco dessa rivalidade, ela tá associada a pessoas que são imaturas e inseguras de si mesmo. Com certeza. Né? Então, acaba que isso... Não acho que é um temperamento, acho que a Lari falou ali, acho que não tem a ver com temperamento, mas tem a ver mesmo com a questão da identidade, da forma como a pessoa se enxerga em Deus, da falta de maturidade espiritual. E graças a Deus, hoje, a equipe que eu estou inserida, eu não consigo perceber essas debilidades. Tem outras, né, com certeza, mas essa em específico não tem. A gente se dá super bem, a gente não tem entre nós ali, até excluindo a Lari, que a Lari é a chefe, né? Mas assim, as do mesmo nível... né? Ali a gente se dá super bem e tem um relacionamento, se ajuda, todo mundo, né? Então, assim, pra mim, hoje eu não vejo mais isso. Aí eu não consigo definir se isso é uma coisa que é um problema que eu tenho, né? Porque eu já tive muito na minha vida e hoje eu não tenho mais por conta das pessoas que eu tô inserida, porque talvez seja um meio também que estimule ou não, né? Ou se é uma coisa que realmente eu não tenho, não é um problema pra mim. E naquele momento eu fui porque é o meio que me estimulou, entendeu? Então não tenho isso bem claro. E é difícil mesmo, porque você percebe, por exemplo, pessoas que sempre estão em embate, vou falar de mulheres, né? Mulheres que sempre parece que estão em embate com alguém, né? Uma hora é com uma, outra hora com outra. Ou atrai isso pela forma que enxerga as coisas, pela forma que se coloca, acaba que vai atrair as pessoas que também têm problema com isso. Então, assim, você está sempre envolvida. Ou, de fato, você é o problema, né? Você vai pois acabar... isso assim, hoje eu não consigo perceber, assim, na minha vida. Também não tem muitas situações, entende? Então, talvez seja um problema que eu tenha. Na área, assim, de ministério infantil, assim, com outras igrejas, assim, não tem muito disso, né? Não tenho com as meninas, não tenho nas minhas amizades. Eu também fujo um pouco, né? Quando eu vejo, assim, que tem pessoas que tem um comportamento de ser mais competitiva, eu já saio de cena, sabe? Eu já não é um relacionamento que eu vou querer ter. Eu não quero entrar em briga por ninguém. Não é uma coisa que é meu, assim. Não sei se porque eu tenho trauma disso. Eu comecei a ver, saí fora. Não dou sequência, entendeu? Já se poupa, Até né? para lutar pelo espaço, por exemplo. Não quero lutar. Eu acho que eu já fiz isso na vida. Acho que por causa da imaturidade e tal... E não saber muito bem isso que você falou, né? Tipo assim, da identidade. Poxa. Porque eu acho assim, ó, que todo mundo ele tem um espaço. Todo mundo tem um espaço. E qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente acha que a gente precisa ocupar o espaço do outro, senão a gente vai ficar sem. Nossa, isso é muito comum. Até nas bênçãos do Senhor, entendeu? Até nas oportunidades que o Senhor nos dá. Ela tá... Pegou o sotaque nordestino. As bênçãos do Senhor. Eu falei assim. Falou. Credo. E, então, eu acho assim, às vezes a gente, tipo assim, até no nosso relacionamento com Deus, acaba que a gente acha que a gente... Sabe aquela, tem uma bobiça agora que tá um meme, que tipo, a galera tá orando pra encerrar o culto, o outro vai lá e bate na mão, assim, que é pra pegar a bênção do outro. Uma pura brincadeira. Mas muitas pessoas... vivem assim, e eu, inclusive, já tive esse sentimento de tipo assim, ó, tipo, como se o outro, de fato, conseguisse receber a oportunidade das coisas que Deus estava dando para mim, mas que o outro pegou. E eu acho que isso é impossível, porque o que está reservado para mim, no meu relacionamento com o Senhor, isso vai ser construído. E aí você se coloca num lugar como se você precisasse se garantir nas coisas, né? E aí, óbvio que nessa vai dar muito ruim, né? Eu até tava pesquisando aqui o que se... tirei. Poxa. Tem um livro que eu nunca li, também não vou indicar, da Lisa Bevere. Já viram? Sem Rivais? Sim, eu tenho ele, mas... Tu já leu? Não. Também nunca li. Tenho ele, mas não... Mas enquanto tu acha aí, Lari, algo que eu acho interessante é que... tem tanto a ver com a insegurança interna e não tem tanto a ver com as circunstâncias externas,
Porque, às vezes, até mesmo pessoas que aparentemente ou teoricamente teriam mais ou até seriam mais, têm rivalidade com quem tem ou é menos. Que é o caso de Saul e Davi, né? Saul, ele estava acima, se for pensar. Ele era rei, ele era quem tinha poder, autoridade, notoriedade. E Davi, naquele contexto, não tinha essa posição, né? Mas ele era melhor, né? Ele matava dezenas de milhares. Saul matava milhares, mas Davi matava dezenas de milhares. Então, é para tu ver como às vezes não faz nem sentido, porque às vezes a gente, materialmente tem muito mais, mas tá com inveja, com rivalidade com outro que até tem muito menos. Se tu for parar para pensar racionalmente, nem faz sentido, porque às vezes você até tem o que você gostaria de ter, mas é a tua dificuldade de encarar o fato de que o outro não poderia estar feliz, não poderia estar se alegrando, não poderia estar sendo honrado, reconhecido, né? Porque tem a ver com inseguranças internas. E às vezes a gente cria uma persona do que a gente gostaria de ser, ou que a gente acha que as pessoas esperam da gente, né? E aí, se tem alguém que se adequa naquela persona e eu não consigo me enxergar naquilo, eu começo a enxergar aquela pessoa como inimigo da posição que eu mesmo criei. Né? Então, eu acho que por isso que não tem a ver com hierarquia, mas tem a ver com sentimento. Por exemplo, assim, se eu imagino que eu devo ser uma mulher delicada, meiga, que todo mundo ama, que sabe falar assim. Eu imagino que eu deveria tipo ser eu, assim. Tipo a Larissa. E eu não sou. Debochada. E eu não sou, entendeu? E eu não consigo me adequar. Daí aparece alguém que cumpre aquele papel ali, eu já começo a achar que aquela pessoa ocupando o lugar que eu deveria ocupar. Que eu tô tentando e eu não tô consegui. tentando e a pessoa conseguiu. E aí o sentimento é de alegria quando aquela pessoa se ferra, Exato. né? E de tristeza quando aquela pessoa está sendo de alguma forma Eu acho que esse é uma boa régua de medida para todos nós que estamos ouvindo e aqui. Qual o sintoma da rivalidade? Mas será que eu tô vivendo assim? Esse é o sintoma. Quando você olha para alguém, de fato, próximo de você, ou até, né, distante na internet, que você se sente bem quando algo acontece mal pra pessoa. Que a pessoa se ferrou, e quando você se sente mal, quando você percebe que a pessoa tá muito bem e tal. Isso é horrível, gente. Viver às custas da alegria ou da felicidade dos outros para saber como você vai ficar, né? Além de estar pecando, porque deveria estar se alegrando com quem se alegra e chorando com quem Exato. chora. Mas eu lembrei que você estava falando ali de Saul e Davi. Veja, nessa história, por exemplo, você vai ver que o que provocou a rivalidade em Saul foi quando ele começou a perceber que o povo estava cantando essa música, né? E você vê, o ambiente também, ele conta muito, né? Porque começa a instigar pessoas a ficarem uma contra a outra. Perfeito. E isso, nossa, é um equilíbrio muito... Você tem que estar muito ligado no que está acontecendo. As pessoas provocam, né? Exato. E às vezes elas não vão lá pra apanhar ou bater por você, mas ficam empurrando a essa situação. É o que aconteceu com a Vanessa Camargo e com a Sandy a vida inteira. Exato. Né? Tem já vi vários, né, entrevistas personagens delas, assim. né? Tipo, elas não tinham nada uma contra a outra, mas eram muito As pessoas figuras colocam parecidas. isso. Filha Agora de eu cantor não sei sertanejo. Agora que tu conheceu melhor a Vanessa, Enfim. sempre estive com a Sandy. Eu gostava. Eu nunca gostei muito da Vanessa, coitadinha. Amor, amor. As músicas eram boas. Mas tu sabe que até agora eu lembrei de uma situação de Vanessa Camargo e Sandy, que uma vez elas foram na Hebe, não sei se tu já viu. As duas. As duas. Tem a Eliana, Xuxa e a Angélica também. A gente já falou delas aqui. É verdade. Eu vi elas na Hebe, as duas. Não, na época eu não vi, não lembro se eu tinha visto, mas a Hebe tinha um programa segunda, lembra? Aham. E aí as duas cantaram. E aí a Hebe pediu pra cada uma fazer uma capela. Gente, foi assim, ó. Fiasco. Um fiasco. E quando a Vanessa começou a cantar, porque a Vanessa não cantava bem. Ela canta assim. Hoje ela canta bem, mas na época ela era novinha, acho que não tinha tanto talento quanto a Sandy, natural, que é um né? talento natural, né? E aí, enquanto ela cantava, as pessoas da plateia diziam Sandy, Sandy. Gente, tu pensa na cabeça. Por isso que eu digo que eu não sei também se não era uma coisa... Que se não havia, de fato, entre elas. Porque eu acho que começou com as pessoas, sabia? E aí acaba... É isso que a Lara tá falando. Às vezes começa com com as pessoas falando e aí vai se criando até na tua cabeça. Cara, deve ter realmente alguma coisa entre nós. Eu preciso me proteger, eu preciso ocupar o meu Exato. espaço. Eu tô falando isso porque eu lembrei que recentemente, no meio da pandemia... Meio da pandemia faz tempo, né, gente? 4 anos. Que coisa, né? Parece que... Nossa, sempre me parece que foi agora.
na pandemia, eu me encontrei com uma esposa de um pastor aqui de Joinville. E aí, foi bem legal. A gente foi tomar um café. E a gente nunca tinha se falado assim, né? Mas a gente tem igrejas na mesma cidade, né? E aí, a gente foi sentar para tomar um café e tal. E eu lembrei disso porque foi um dos pontos da nossa conversa, assim, né? Que ela ouvia muita coisa com relação... Eles, né? O casal ouvia muita coisa com relação à onda, que eles precisavam fazer, porque olha o que a onda tá fazendo, a onda falou, a onda fez, a onda não sei o quê. E, em contrapartida, também vinha pessoas da igreja de lá que falavam a mesma coisa, instigava a gente como, tipo assim, se a gente... Olha, eles estão falando isso, olha, eles fizeram isso, olha, não sei o quê. E... Assim, graças a Deus, isso nunca foi uma coisa que a gente tem como no nosso meio ali, discipulados, pastores. É uma coisa que a gente procura, assim, a gente toma muito cuidado com isso, procura estancar isso na fala das pessoas. Então, sempre foi uma coisa que, assim, acho que a gente tem vários outros pecados, mas a gente nunca entrou nessa, assim, né? Mas eu fiquei pensando, porque, inclusive, a gente marcou esse café muito por causa disso, assim, né? Sei lá, se houvesse alguma coisa que fosse quebrado ali. Porque, veja, nós nunca tínhamos nos falado. E, no fim, parecia que era dois monstros brigando. Tipo assim, tá, mas quem que tá falando? Quem que tá... Porque, assim, os pastores mesmo nem se falavam, entende? E às vezes, não deixaram de se falar muito por achar. Ele acha, eu acho isso, eles também devem achar. E, no fim, olha, veja... Eu fiquei pensando assim, é uma armadilha de Satanás mesmo. A gente tomou um café, foi super legal. Eu amei ela, encontrei ela várias vezes já. Algumas vezes em agenda depois. A gente sempre fala, pô, vou marcar. Pô, a gente mora na mesma cidade, vou marcar de fazer uma coisa. Super querida. Acabou, morreu o assunto. Então, assim, é muito interessante isso. O clamor do povo, muitas vezes vai te colocar nesse ambiente. E você precisa ser muito esperto para não ser usado por Satanás para... entrar em rivalidade com pessoas. E a gente perde, né? O contrário de rival é aliado, eu imagino, né? Então, por exemplo, Saul, ele, por ouvir o clamor do povo e se deixar também, né? Pecar, e tem a ver com as inseguranças, e também todo um contexto ali, até do diabo, né? Ele perdeu um grande aliado. Poxa, que incrível seria se ele aproveitasse o Davi que ele tinha na equipe dele, né? Ele tinha, meu Deus, um grande guerreiro, um grande homem, um grande pastor, um grande futuro líder, que ele poderia aproveitar, ele poderia se inspirar nele, ele poderia contribuir com o ministério de Davi. Pra isso, Exato. Então, quantas coisas o reino de Deus perde por causa dos nossos pecados, né? E isso está muito baseado na maneira como muitas vezes a gente encara, que a gente está falando de ministério, mas vale para profissão, tudo mais, como carreiras pessoais. E não tem a ver com isso. Em especial sobre o ministério. Não é a carreira gospel da Lari, a carreira gospel da Lê, da Cal. E aí a gente vai todo mundo se destruindo, puxando o tapete uns dos outros para ver quem vai ter mais notoriedade, seguidores, agenda. Gente... Isso é a coisa mais triste, ridícula, é mais sem noção, não tem a ver com isso, o reino de Deus, não tem nada a ver com isso. Não é assim que vai ser medido no céu, não é por influência, não é por números, não é por, sei lá, coisas externas. Deus tem outra régua de medida, são outros padrões, sabe? Talvez tem pessoas assim que ninguém nem conhece, mas estão marcando vidas de uma maneira muito mais efetiva do que outros que estão super conhecidos, né? E o fim das contas, a finalidade do nosso ministério, falando aí de ministério, é o avanço do reino de Deus, né? E se nós trocássemos as rivalidades por aliados, quantas coisas as pessoas iriam ganhar, quanta glória seria revertida para o Senhor, e o nosso coração viveria mais em paz e mais curado. É porque eu entendo que isso começa a nascer pela nossa falta de intimidade com Deus. Porque quando eu tenho intimidade com Deus e eu sei o amor que Deus tem por mim, eu sei o propósito que Deus tem com a minha vida, eu sei aonde eu estou inserida no reino, aonde eu posso ser útil, né? Quais são os meus talentos que foram dados por Deus. Quando eu reconheço que o que eu sei fazer de bom é o Senhor que me dá, automaticamente esses problemas são sanados. Quando eu estou com meu coração distante de Deus, é que eu começo a querer me fazer valer do meu
meu talento, olhar para as pessoas e querer achar que eu sou melhor ou que eu sou pior, enfim, né? Começo a ter esse tipo de relação ruim. E eu diria mais até, quando eu tô bem com o Senhor e quando também eu pego essa energia que eu tava gastando em destruir o outro, ou em odiar o outro, ou me entristecer quando o outro tá se dando bem, quando eu canalizo essa energia a crescer, entende? A crescer, a plantar, para um dia poder colher. Esses dias eu tava conversando com uma menina uma mulher, né? Ela sonha muito com o ministério pastoral. E com o título mesmo, assim, sabe? De trabalhar integralmente numa igreja e pastorear mulheres e tudo mais. Eu tava falando pra ela, amiga, eu acho que tu tem olhado muito daqui pra cima, sabe? Quando que vão te notar, quando que vão te reconhecer, quando que vão te chamar. Mas o ministério pastoral, ele é outra coisa, ele é daqui pra baixo. Baixa a tua cabeça e marca a vida das meninas, sabe? Esteja com elas quando elas estão chorando, esteja com elas nos momentos difíceis, aconselha, ama, lê a palavra, ensina, ora, dá a tua vida. Construa um legado na vida delas a ponto de que as pessoas, num determinado momento, vão dizer, meu Deus, como que ela ainda não é sustentada pela igreja para fazer isso? Ela marca a vida das pessoas, né? Conhecida. Exato. Muitas vezes a gente se concentra na rivalidade e perde, por exemplo, sei lá, tenho inveja com aquela pessoa que sabe muito, ela tem muito conhecimento teológico ou na área de, sei lá, moda, sei lá o quê. O tempo que você tá lá apreciando o que ela tá vivendo, você podia estar abrindo um livro e plantando, estudando, crescendo para baixo. E Deus, na sua soberania, Ele pode te dar um dia a graça de ser reconhecida por isso. Tem uma frase que fala assim, né? Não queira começar onde muitos estão terminando. E é muito, acho que até injusto, né? Às vezes criar rivalidade com pessoas que de fato construíram algo há muito tempo, assim, né? E é muito triste, porque eu concordo com isso, assim. Por exemplo, na área profissional, carreira, faculdade, trabalho, enfim. E precisa, de fato, você precisa se destacar. Isso faz parte, né, do mercado de trabalho, isso faz parte das oportunidades no meio profissional, enfim. Você precisa se destacar, até para achar um marido você precisa se destacar, né? Você precisa chamar atenção, você precisa estar preparada, né? Então, obviamente que aqui o que a gente está falando talvez tenha muito mais relação com descansar no que Deus tem para você, mas isso não é vender uma preguiça, sabe? Tipo assim, então tá bom, show, vou ficar aqui, vou esperar Deus fazer. Não, você precisa se destacar, você precisa movimentar, você precisa fazer. Eu acho que a grande questão aqui não é que você não deva buscar sonhar, esse lugar, sabe? se inspirar. Quem é a melhor pessoa aqui na minha área? Pois eu vou crescer mais. Quem é a grande referência na minha profissão? Pois eu vou querer crescer mais. Eu acho que isso é saudável, isso é bom e deve ser instigado, deve ser movimentado dentro de você, porque te leva a sair desse lugar e tal. O problema da rivalidade é que você olha para essas pessoas, você se concentra na sua dor, aquilo que você ainda não tem, não consegue, não pode, e você morre ali. Né? E você engole isso como resultado da sua vida e aí pronto, né? Aí vira uma pessoa amargurada, vira uma pessoa que, assim, muitos desistem da carreira, muitos desistem porque, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou... Pra mim já deu, é muito cansativo e tal, mas quem disse que era esse o caminho para você chegar lá, né? Então... não é uma apologia, não faça nada, espere em Deus. Mas não, no meio da profissional, na sua faculdade, no seu trabalho, nas referências que você tem, você precisa ir para esse lugar. O problema é quando você olha para essas pessoas e enxerga elas contra você e você contra elas, né? Na sua sala de trabalho ali, né? No seu escritório, você precisa se destacar para você ser promovida, né? Mas à custa do quê? Perfeito. Como você vai fazer esse processo? Porque eu acho que o grande problema não é você querer dar passos para se destacar, mas é por meio do quê? É como você se sente ao olhar para outras pessoas. Com que coração? Com quais motivações? Exato.
Então, eu acho que é isso, assim. Acho que isso não cabe muito, não sei, fica um pouco nebuloso, assim, se tratando de ministério, eu não sei se encaixa, como eu tô falando aqui, porque é um misto, tipo assim, eu tenho que me destacar, mas me destacar... Mas é Deus que levanta. Deus que levanta, eu tenho que fazer, mas Deus vai abrir portas. Eu acho que a gente tem que ser diligente complicado. naquilo que o Senhor nos deu e fazer bem feito, como se fosse para o Senhor, né? O tempo inteiro. E aí a gente vê que Deus levanta aqueles quem Ele quer. E eu acho que o ponto que a Lari tá falando é que não tem problema querer crescer, Sim. sonhar. Pelo contrário, né? Eu lembro até quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam, não vou lembrar exatamente quem queria sentar do lado dele, no reino de Deus e tudo mais. E Jesus, ele não condena essa ambição santa de querer sentar do lado dele. Mas a forma precisa ser por meio do serviço, no caso ali, no contexto, né? Sim. O que mais serve vai ser o primeiro, vai ser o mais honrado, chega na frente. É assim no reino de Deus, né? Então, mas não é errado você se inspirar, olhar para pessoas que são referências e querer chegar lá também. Mas acho que o coração, ele define muita coisa, né? Se eu estou puro nas minhas intenções. Porque também, assim, qual a motivação de crescer em alguns aspectos, né? Precisa sempre ser que o Senhor seja glorificado, que o reino de Deus avance. E nunca essa coisa de autopromoção. Isso adoece num nível, porque... Isso desgasta, a gente não foi criado para a nossa própria glória. Então, toda vez que a gente vive em busca da nossa própria glória, em todas as áreas, financeira, fama, aprovação, isso vai nos deteriorar, isso vai nos machucar, é como se isso nos esmagasse por dentro, porque a gente foi criado justamente para apontar para uma glória para fora, para o Senhor, e não para si mesmo, né? Então, eu até acredito que tem muita gente adoecendo, e a nossa geração ela é tão doente emocionalmente, por causa dessa seta virada para dentro, né? Onde eu preciso toda hora ser suprido nas minhas necessidades, nas minhas vontades. A gente falou assim de rivalidade ministerial, falamos no trabalho, e a Lari até puxou ali na hora da minha fala da questão do casamento, né? E aí no casamento, eu nem acho que cabe eu achar que uma mulher seria rival. Talvez no namoro, né? Quando você tá tipo assim, tá conhecendo alguém. Na maternidade tem muito disso. De rivalidade. Tipo assim, porque eu preciso entender que naquela aliança eu tenho um lugar. Entende? Já está garantido. Já está garantido. Não é uma coisa assim, se houver alguma situação externa, a mulher precisa... Eu acho que quem se rebaixa a entrar numa rivalidade... Está inseguro da sua posição. Está inseguro na sua posição. Não está saudável. Não está saudável. Porque então, deveria o problema estar muito tranquilo. é porque assim, gente, querem fazer as coisas, né? Aí o problema é da pessoa. Eu tenho que estar segura na minha posição, né? E eu também pensei, a Cal levantou maternidade também um ponto, né? Mas também pensei em amizade. Porque a amizade, as nossas relações não se constituem da mesma forma. Porque a gente pode ser amigo da mesma pessoa e ter relações completamente diferentes. Porque é um match, né? Entre um e o outro, é uma junção de um outro. E a grande questão é eu entender qual é a minha posição dentro daquela relação e não querer ser a posição do outro. Porque, de repente, o outro vai ter uma outra relação com aquela mesma pessoa que eu, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa segurança de posição, né? Ou ali na maternidade, né? Uma mãe que rivaliza com a outra mãe, porque outra faz isso, outra faz aquilo, né? Então, saber a sua posição. Qual que é a minha posição nessa relação e ficar tranquila e segura nela, né? Poxa, passamos por rivalidade em tudo. Todas as áreas. Todas as áreas. Tu não respondeu nem eu, e nem tu respondeu. O quê? É verdade. Se tu já passou por Quais são rivalidade. minhas rivais? Quem são? Nomes, se tu passa nomes. por isso. Anotem, gente. @ Poxa. É que falar que não parece que é muito santinha, né? Tô tentando lembrar. Eu acho que eu já fui muito imatura. Mas se teve uma coisa que Deus tratou no meu coração, foi saber aonde eu tô, assim, sabe? Até onde eu tô como igreja, onde eu tô como esposa. A minha posição, por exemplo, até dentro da onda. Eu achei que por muito tempo eu tinha que botar a pata no osso. A pata no osso? Tipo, ninguém encosta. Isso. No meu osso. Tipo cachorro, que você não deixa ninguém encostar no osso. Senão ele vai rosnar. Não? Não Mas pegou? não entendi, né? Não, assim, Não, tipo assim, a pessoa que deixar... Tipo, qualquer um que chega a ameaçar a posição, ela rosnava. Isso, Ah, assim... tá. Nossa, essa é bem nova pra mim essa expressão. Não tinha ouvido. A pata Nunca no tinha osso. ouvido. Meu Deus, Kawane. Enfim, então, até minha posição dentro da onda, por bastante tempo eu pensei, eu acho que
Eu tenho que ser a única referência. Eu tenho que... E não porque isso gerava glória. Não era, nem tinha muito a ver comigo. Mas o medo de, tipo assim, de eu não estar bem encaixada, sabe? Do medo de... Tipo, Fazendo o que deveria. e nem só porque eu amo tanto Jesus que eu quero fazer... Que eu pensava, meu Deus... Mas esse é o meu lugar. Estão querendo roubar o meu lugar, né? E teve um tempo que eu não pude fazer isso, né? Que foi um tempo que eu estava muito doente mesmo, emocional, assim. Muito. E eu não cheguei a sair, assim, do ministério. Não cheguei a sair afastada, nem nada. Embora, assim, hoje eu acho... Eu não sei. Às vezes eu paro Talvez pra hoje pensar... tu eu te afastaria. ia me interditar, assim. Eu mesma me interditar. Eu acho que teria sido importante, eu acho. Mas também não sei se depois eu teria voltado. Depois eu fico pensando também... Enfim, É tenho difícil a meus... gente avaliar. É que a que gente passou, olha né? as situações fora da situação. Aí existe uma avaliação fora e uma dentro, né? Mas dentro é de um jeito, fora é do outro. Foi muito difícil permanecer, porque essas pressões continuavam e eu não podia dar nada. E as pessoas esperando e eu não podia dar nada. E as pessoas pedindo e eu não... Sabe? Então, me cobrei demais num tempo que eu não tinha nem como responder. E aí, nesse tempo, eu aprendi que quando eu estava melhor, quando... sei lá, eu voltei a amar a igreja, voltei a vida, assim, eu percebi que as demandas mudaram, as funções, a igreja estava funcionando, mas eu era amada, as pessoas queriam também me ouvir, eu continuava nessa mesma posição, sendo honrada como esposa do pastor, e aquilo me deixou um pouco mais tranquila, assim, tipo, que não tinha a ver com isso, eu não precisava ser assim. E aí eu consegui equilibrar as coisas. Né? Então, hoje eu enxergo o ministério em si, aqui, Onda Dura e tal, muito assim, sei da minha posição, sei o que Deus entregou para que eu seja para as pessoas e tudo mais, a minha posição nesse sentido, que não tem a ver com mais ou menos, tem uma posição, que é a esposa do pastor Lipão, lugar, né? um lugar. Mesmo que eu não faça o que todas as outras pessoas estão fazendo, né? Então, mas foi um equilíbrio, precisou de uma interrupção bem grande, talvez até para eu entender isso. Quem eu era, que eu não era salvadora da pátria. Qual a tua porção, né? Qual a tua contribuição no reino de Deus? Me senti amada por Deus, porque descobri que eu não precisava disso, eu não precisava de rivalidade com ninguém, eu não precisava disso, porque isso não era isso que garantia o meu espaço. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, né? O que eu tenho hoje, eu não sei se eu poderia chamar de rivalidade, mas, assim, hoje eu olho para outros ministérios de outras mulheres, muito bem-sucedidos, né? Que estão aí, que acharam, parece, o seu lugar e tudo mais, tem propriedade e tudo. E é por isso que eu falo, não sei se é rivalidade, mas eu olho para elas e eu fico pensando, meu Deus, aqui eu tô atrasada, aqui eu tô melhor, aqui eu... Sabe? Parece que eu fico comparando, assim, o tempo todo. Então, até um certo ponto, eu acho que é legal, assim, para eu poder também me esticar. Mas, às vezes, eu penso que... Às vezes, isso me deixa triste, tipo assim, comigo. Aí eu repenso se eu deveria fazer o quê, sabe? Não sei se tá bom, mas bom baseado no quê também, sabe? Sim. Então, às vezes, eu olho para outras mulheres e eu quero estar junto, sabe? Eu quero estar crescendo junto. Então, eu fico pensando, não sei se é rivalidade, porque eu não me vejo com raiva de ninguém. Aliás, sou amiga da grande maioria, assim. Mas é uma comparação não necessariamente ruim, né? Rivalidade, acho que tem a ver... Até deixa eu ler aqui, só antes da Cal falar. Rivalidade, oposição, por vezes lúdica, entre dois ou mais indivíduos, grupos, instituições que perseguem o mesmo objetivo e em cada lado visa suplantar o outro. Competição, concorrência, disputa e emulação entre as duas maiores instituições bancárias da cidade. É um exemplo. É bem coisa de time, assim, Grêmio e Inter, né? Dois lados. E tu sente das pessoas em relação a ti? Do quê? Tipo As assim, pessoas querendo rivalizar contigo. Isso, das pessoas, por exemplo, querendo... Isso mesmo. Partindo das pessoas. Não acho que é uma coisa forte assim, não. Acho que as pessoas acabam cobrando, isso sim. Tipo, Lari, viu que a Val fez? Eu acho que tu deveria fazer e tal. Essas mas, coisas tipo, assim. dessas mulheres, dessas... não. Não sente? Não. Não?
Sente sim. Tá rindo? Não, são coisas pontuais, assim. São coisas pontuais. Mas eu acho que da grande maioria, não. Eu acho que tem, sim, pessoas que acabam que a gente fica sabendo, enfim, de coisas bem desnecessárias. Mas eu acho que é bem pontual, assim. Eu acho que, graças a Deus, a nossa geração é uma geração muito legal nesse sentido, assim. Eu vejo homens pastores e esposos de pastores. Na onda mesmo, tu não. tem um lugar bem tranquilo, né? Não. Na onda, me sinto muito bem. Que bom. E tu, Kaulenis? Então, eu tava fazendo pensando aqui, eu vim de um meio que é o meio da dança, né? E isso tem muito forte no meio da dança. Muito forte, assim. Não sei se vocês já assistiram aquele filme lá, O Cisne Negro. Que daí bota caco de vidro dentro da sapatilha. Sim, e assim, claro, o filme ele é bem intenso, né? Tem algumas coisas assim muito exageradas, mas nem tanto, sabe? Eu já vi situações de colocarem literalmente caco de vidro em sapatilha. Vi a pessoa colocando o pé dentro da sapatilha com o caco de vidro lá. Já vi situações assim, né? Meu Deus. Então, é um meio que já isso vou é avisar muito... minha filha. Tu bate todas as coisas antes de botar os Isso é bem forte, sabe? Nesse meio. Tipo assim, eu vivi um contexto de muito festival de dança, era muita competição, literal competição, né? Tinha o primeiro lugar, o segundo lugar. Então, assim, isso naturalmente estimula isso. E, por exemplo, no Bolshoi, né? Todos são alunos, mas são poucos que são escalados para fazer as viagens e dançar nos espetáculos. Então, assim, tu sai da tua aula... e aí tu vai lá no corredor, tem um mural e tem o nome de quem tá escalado. Então, assim, é muito forte mesmo isso, sabe? Tipo, no nosso contexto é como se tivesse escalado para ser preletor de um evento, só que é tudo muito tranquilo, assim, né? Só que lá não, A gente até acha ótimo quando não tá o nosso nome. Tipo, glória a Deus, outra Glória a Deus, vibe. tem tanta coisa pra fazer que tem. É outra vibe. Meu, lá, tipo assim, o teu objetivo é estar naquele mural, entende? E eu tenho eu várias vejo pelo cenas. Zion também. Futebol, essas coisas. Eu tenho várias cenas das pessoas se empurrando. E eu vivi muito isso na dança, mas em relação a... Eu tava no mural, sabe? Muitas vezes, em relação a comigo, né? E é horrível esse sentimento, assim, tipo... É horrível o sentimento, porque assim, eu imagino o sentimento de Saul, e já tive o sentimento de Saul em alguns contextos, vou até compartilhar. Mas o de Davi, eu acho que tipo, eu tenho muita pena de Davi, sabe? Muita compaixão desse sentimento de você não ter culpa na situação e ser perseguido literalmente, né? Então, eu vivi situações assim, por exemplo, que eu lembro que eu tava numa época na 7ª série, né, da escola Bolshoi lá, e eu fui convidada algumas vezes para dançar com a galera da 8ª série. E as pessoas da 7ª série que não tinham sido escaladas armavam um complô, assim, tipo... Mas é injusto, porque ela não é dessa série. Então, eu vivi situações, assim, que foram bem angustiantes, né? E em relação a também estética, eu já vivi situações, mas daí de eu me comparar e de eu ter rivalidade. Eu já contei isso aqui, mas eu sempre fui muito brega, né? Tipo, no estilo de me vestir e tudo mais. Foi quando eu conheci o Geise que eu comecei a mudar um pouco o meu estilo. E eu lembro que era pra mim muito sofrido. Sempre lembro da sapatilha. Da molequinha. Pra mim era muito sofrido em eventos como, sei lá... aniversário, casamento, chá de panela, que a gente sempre tem muito isso. Porque eu ia ver toda na época, né? As meninas bem arrumadinhas, várias patricinhas. E eu, tipo assim, meu Deus, que roupa eu tô... Eu sentia algo horrível. Eu lembro desse sentimento de sofrer nesses eventos, sabe? De sofrer nesses ambientes. Porque eu achava elas todas muito maravilhosas. E eu me sentia literalmente um patinho feio, sabe? Já tive muita questão com isso. Mas daí era... eu que ficava mal por ver, tipo, eu preferia que elas chegassem ali tudo feio, desarrumada, eu ia me sentir melhor, entende? Mas depois também isso foi uma coisa que eu fui mudando um pouco meu estilo e daí não pegou mais tanto pra mim. Hoje é uma coisa que, tipo, eu nem observo muito, eu nem sou muito de reparar muito nisso, né? E eu vivi isso muito no início do ministério contigo, Lari, tu sabe disso? Gente, corta as câmeras. Sim. Momentos de revelação. Gente, aqui é pôde nosso. O que foi Vocês isso? acham Me deu que... até um calor no sovaco. sovaco. Não entendi, amiga. O quê? Não, eu vou explicar. Se Quando explica. eu Se fui... explica que é bem importante. Gente, a gente tem que voltar para as raízes do Pôde Nosso, que é o quê? A gente se expor. Mas a gente tá bem na raiz. Eu já tô, olha, pensando que... Não, sabe o que é? Não é novidade, acho que eu já abri aqui.
A cara da Lari. Amiga, uma vez eu botei caco de vidro na tua sapatilha. Eu tenho cicatrizes na minha Bíblia. É a Bíblia. Não, o que aconteceu? Quando eu fui levantada do ministério, eu tinha 19 anos, eu acho. E na época só tinha a Lari e a Nath. Beijo, Nath, onde você estiver. De mulher, que era integral e cuidava das mulheres. E eu fui levantada num contexto, assim, que foi Deus mesmo, porque eu era muito incompetente, eu era muito nova, convertida, tudo. Fazia 2 anos que eu tinha me convertido. E eu senti ali, logo que eu fui levantada, muita pressão vindo da igreja, porque até algumas retaliações, né? A Lari deve lembrar, mas ela recém chegou. Tem gente que está há muito mais tempo na igreja, convertida há muito mais tempo, tudo. De alguns eu tinha, assim, aprovação, porque eu já tinha trilhado um pouquinho ali de caminho, mas era muito recente, assim. Foi uma aposta mesmo do pastor Lipão, da Lari, que hoje a gente vê que foi o Senhor mesmo, eu acredito, né? Que não foi um erro, espero que não Pensando bem depois de 20 anos. Pensando melhor. Talvez tenha sido um erro. Mas, tipo assim, foi literalmente uma aposta, sabe? Poderia ter dado ruim. Mas, amém. E aí eu lembro que, tipo assim, daí eu estava do lado da Lari. O Lipão era o nosso pastor, a Lari tinha uma área pastoral, eu tinha uma área pastoral e a Nath tinha outra. E a área da Lari era supervisão na época, outros nomes chamavam. Era tipo, muito maravilhoso, sabe? Tipo, tinha muito mais competência, experiência, maturidade, até de vida. E eu, tipo... por onde eu começo? E eu tinha discipulado individual com o Lipão. Eu lembro disso, assim, porque me marcou muito o pastoreio do Lipão nessa época, porque eu não era casada, eu não conseguia considerar que ele era o marido dela ao mesmo tempo, mas ele também era o meu pastor, e eu abria para ele, falava, eu não consigo me alegrar quando eu vejo os GPs na área da Lari multiplicando, eu fico mal porque no meu não tá multiplicando. E eu abria essas coisas para ele, e hoje eu olho, depois de muitos anos, a maturidade desse homem. E fala, não, vamos orar, mas a gente tem que se alegrar, porque o reino de Deus tá... Tipo assim, se alguém chega para mim falando que não tá se alegrando com o Geise, eu não iria saber separar. E ele teve muito essa sabedoria mesmo, eu enxergo, sabe? Eu não sei se ele lembra que eu confessava essas coisas, mas eu enxergava literalmente como um pecado, sabe? Era um pecado mesmo, da inveja. E eu abria para ele, eu confessava, acho que toda semana eu confessava essa insegurança. Só que aos poucos eu fui começando a entender também... Eu fui me desenvolvendo no ministério e fui me sentindo mais segura, né? E também fui vendo os frutos, fui vendo os resultados. E a única forma que só você pode ser. Mesmo que outros talvez tenham mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas não é... Tem pessoas que só vão se identificar com você. Isso. E você só vai dar os frutos que você pode dar. E até às vezes a gente brinca, né? De, queria ser aquela pessoa delicada, meiga. Eu sou essa pessoa que tem essas características, mas eu achava feio ter essas características. Eu achava que eu tinha que ser como a Lari. Que eu tinha que ser... ousada, engraçada. E eu não sou assim, tipo, talvez eu tenha um pouquinho. Talvez tenha um pouco, mas eu não sei direito quais palavras eu poderia usar, mas que eu não era a Lari, sabe? Quando eu comecei a entender que Deus ia me usar do meu jeito, na minha porção, com a minha, né, habilidade, experiência. E aí, naturalmente, aos poucos, com o ministério, tu vai se sentindo mais preparada, mais segura. Você vai recebendo também o feedback das pessoas. Isso foi assegurando o meu coração e depois também mudou muito. Tipo, e descansa, né? Eu acho que isso é muito pesado. Nossa, é libertador, sabe? Mas eu vivi isso muito forte no início do ministério. Depois também foi mudando as constituições, né? A Lari não tinha mais, não trabalhava na mesmo setor, vamos dizer assim, e tal. Então, tudo isso, assim, eu não sei se foi maturidade ou se foi mudando o cenário, que, assim, simplesmente é como se Deus tivesse arrancado mesmo do meu coração. O que a Lê falou do que a gente vive no nosso ministério aqui na Onda, eu sinto muito isso. Eu não luto com isso na Onda. Eu sinto, às vezes... eu me sinto, às vezes, em algumas situações, essa pessoa que parece que é... Tipo Davi. E isso eu ainda sinto, às vezes, em algumas situações. Não necessariamente com os pastores, mas hoje, atualmente, né? Que eu fiz um desenho da minha história, assim. Passei pela dança. Mas, em relação a isso ministerial, eu acho que é muito claro o lugar que cada uma tem. A habilidade que cada uma tem.
peculiaridade que cada uma tem, né? Isso traz para o nosso coração esse descanso. E no fim, gente, no fim das contas, Deus tem um lugar para cada um. Deus vai abrir as portas para cada um, vai fechar para cada um, né? E eu acho que essa é a nossa segurança, que nós somos filhos de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, que não abandona um em detrimento do outro. Né? Eu acho que esse tem que ser o nosso descanso. E fazer, e correr, e sonhar, e buscar, eu acho que isso faz parte do jogo, né? E o que eu diria para quem se sente como Davi, se sente massacrado, perseguido, é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Davi virou rei. Independente o que for pra acontecer, do quanto tentaram matar esse menino, coitado. Eu tava pensando aqui que um tempo atrás até uma igreja entrou em contato comigo, mas depois eu acho que não prosperou o convite, que era convidar nós 3 para fazer um evento sobre rivalidade feminina. Agora que eu me lembrei. Entrar em contato. Ai, tu nem passou pra frente. Não, é porque daí eu passei o contato da Carol e eu acho que morreu ali em algum lugar. Desistiu. A gente deve ter feito alguma coisa. Foi depois da relva. É porque não saiu um outro que a gente gravou semana passada que ontem. Ah, Segunda. do saco murcho. Trouxe pro outro episódio, né? Mais uma agenda cancelada. Ela trouxe. Mais uma agenda. Quem caiu nesse? É cada bobagem a agenda cai. Uma agenda a menos. Ninguém vai ter rivalidade. E é interessante a gente pensar que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no Pod também poderia ser um lugar onde houvesse rivalidade, porque são mulheres diferentes conversando. Então, tem mulheres que se identificam mais com a Cal, com a Lari, comigo, e assim pode acontecer. Então, as situações da nossa vida, elas vão oportunizar comparações, né? E a gente vai ter que se expor a isso, né? A gente tá aqui e tá se expondo a comparações. E aí a gente precisa ser muito seguro daquilo que a gente é em Deus, da importância que nós temos naquilo que nós fazemos, para que a gente não caia, porque senão daqui a pouco a pessoa se coloca numa posição como essa aqui, como a gente vê muito podcast que acontece isso, né? Que começam muito bem, daqui a pouco brigam, não dá certo, porque uma, né, é mais quase querida que a outra. aconteceu aqui, não foi briga, mas quase que com a minha mudança, né? Quase que a gente teve que se deteriorar um pouquinho, né? Tá, mas não tem nada a ver com rivalidade, Cauane. Não, tipo... Eu pensei que ela ia contar alguma coisa que nem eu sabia. Não teve briga. Cauane, hoje eu cheguei na revelação. Teve um pouquinho só. Não, mas quase... as coisas se terminam, se mudam os formatos. Tipo isso que eu quis dizer. Quase aconteceu aqui, de acabar... Tu falou de acabar podcast... Não, é porque, na verdade, ela estava falando de rivalidade e comparação. Nada a ver. Se quer contar isso, a gente vai contar num outro podcast, tá, querida? Que agora esse aí não coube. Que não foi por rivalidade que ia acabar. Sim, é por distância. Não, a gente nunca brigou, gente. Fiquem em paz. Não, a gente nunca brigou mesmo. A gente já brigou uma vez. É que eu peguei um bem... Pensou só um Pensei detalhe. que ia acabar, Tá bom. Gente, quem é essa pessoa? Gente, se as pessoas vissem tudo que acontece aqui, vocês não fazem ideia. Quem era no fim? Não, ninguém nos Chico, respeita. é o Chico. Isso não é respeito, porque nós estamos gravando, eles trocam coisas. Não, ninguém dá moral. De óculos ainda. Deu. É a minha água, ô amigo. Que nós tava sem água. É que eu reclamei que não tinha água. Então tá bom, fechamos? Pra acabar já agora, não deu. Pra acabar. Fechamos. Mesmo. Começou a entrar bobagem, tem limite. Tem mais que saber outros pra cortar. gravar hoje, né? Tá bom. É isso, gente. Não sejam rivais. Mas coloca o arroba aí pra gente saber quem é teu rival. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.